Tem crente que está acomodado, chega a estar sonhando, chega a estar relaxado. Aí Jeová disse: eu tenho um vento para soprar, eu tenho uma tempestade para mexer no barco, eu sei balançar o teu navio, eu sei te tirar do comodismo, eu sei como te trazer para perto de novo, eu sei te trazer para o centro da minha vontade. Eu sei. Do texto, Jonas capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 4. Depois leremos Jonas capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Capítulo 3, versículo de número 1, é o verso de número 5 até a parte A, nos diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, diga-se comigo, e pregava. E dizia ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Quem diz amém por isso? Queridos irmãos, o desejo de Deus para nós é que sempre estejamos rendidos ao seu propósito, ao seu querer, à sua vontade e aos seus planos para a nossa vida. Deus não se agrada quando encontra resistência em nós. Deus não se agrada quando resistimos a Ele. O nosso presbítero Júnior Mariano estava louvando a Deus e confirmando o que estava no meu coração, porque não é sábio, não é sensato resistir a Deus. Jó disse no capítulo 9, versículo de número 4, ele disse: quem resistiu a Deus e teve paz? Resistir a Deus é perder a paz. Não há como termos paz, nem quietude, nem sermos realizados totalmente, enquanto vivermos na resistência com Deus. Eu preciso também dizer que resistir a Deus é um ato de ingratidão. Quando eu resisto a Deus, eu estou dizendo para Ele que não quero viver os seus planos, que não quero viver os seus projetos, e prefiro aceitar os meus planos, e prefiro aceitar os meus projetos. É preciso dizer que nós temos livre arbítrio para escolher o que queremos fazer. Mas é preciso também entender que na vida de um escolhido
Deus sempre intervém para frustrar os seus planos, para estabelecer os planos dele. E a intervenção de Deus nos nossos planos, que nos levam para distante dos planos dele, não é uma forma de Deus nos castigar ou demonstrar que ele não nos ama. Pelo contrário, a intervenção de Deus nos nossos planos e projetos, que nos levam para distante dele, é simplesmente a demonstração da sua graça e da sua misericórdia. Quando Deus intervém nos meus planos, Deus está me salvando de mim mesmo e das minhas precipitações. E Deus botou uma palavra no meu coração e eu vou dizer nesta noite: Deus vai salvar a tua chamada. Aleluia, glória a Deus. O livro de Jonas é o 32º livro da Bíblia. Um livro estruturalmente pequeno, por possuir apenas 4 capítulos e 48 versículos. Porém, um livro com grandes mensagens e grandes ensinos da parte de Deus para todos nós que somos igreja do Senhor. O livro de Jonas, ele está classificado como o 5º livro entre os 12 livros dos profetas menores. E creio que entre os 12 livros dos profetas menores, o livro de Jonas seja o mais conhecido e o mais pregado, por causa do seu conteúdo e de sua característica histórica e de também fácil compreensão. É Jonas que é autor do livro que carrega o seu nome, e ele escreve este livro na Palestina em aproximadamente 760 a.C. Este livro carrega um tema central, ou tem como temática a magnitude da misericórdia salvífica de Deus, e tem como propósito demonstrar o fato de que a misericórdia e a salvação de Deus não é para um povo exclusivo, mas a salvação de Deus são para todos os homens que se arrependem e se convertem ao Senhor, sejam eles judeus ou sejam eles gentios. No livro de Jonas, há alguns personagens que se destacam. Entre eles está o profeta Jonas e os moradores de Nínive. Quem era Jonas? O que a Bíblia fala sobre este profeta? Todos nós conhecemos a história deste homem de Deus, e podemos chamá-lo de o profeta ressentido, que tentou fugir da presença de Deus para não cumprir a missão de Deus para a sua vida. Entretanto, um homem alcançado pela infinita misericórdia de Deus, mesmo após a sua desobediência ao chamado divino, é preciso destacar que Deus o usou como instrumento em suas mãos, promovendo um grande avivamento e quebrantamento no coração dos ninivitas, a ponto de toda aquela grande cidade se converterem ao Senhor, se arrependerem dos seus pecados e serem salvos do juízo divino. Jonas era filho de profeta. O nome do seu pai era Amitai. Tanto seu pai como Jonas pertenciam à tribo de Zebulon.
da cidade de Gat-Hefer. Jonas profetizou no reino do norte, que tinha como capital Samaria, o reino de Israel. Profetizou no reinado de Jeroboão II. Jonas tem uma de suas profecias registradas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis, o capítulo de número 14 e o versículo de número 25, está registrado uma pequena biografia e mensagem do profeta Jonas. Segundo livro dos reis, capítulo 14, versículo 25, nos diz assim: também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de quem, irmãos? Diga assim comigo: seu servo Jonas. Observe que Jonas é apresentado aqui como servo. Diga assim comigo: Jonas é servo. É assim que as Sagradas Escrituras apresentam ele. Quem eram os ninivitas? Os ninivitas, eles eram habitantes de Nínive, uma cidade assíria que ficava localizada nas proximidades do rio Tigre. Nínive se tornou uma cidade muito grande e importante na antiguidade. E no reinado de Senaqueribe, Nínive se tornou a capital da Síria. O livro de Jonas destaca a sua grandeza e a sua grande população. Veja Jonas capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Jonas. É o livro que vamos trabalhar, que vamos meditar. Jonas capítulo 1, versículo de número 2. Veja como Nínive era uma cidade grande e importante. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de quê, irmãos? De Nínive. Capítulo 3, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Veja como esta cidade era grande. Capítulo de número 4, versículo de número 11, nos mostra também a sua população. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Observe, irmãos, que o livro de Jonas destaca a grandeza desta cidade. A cidade de Nínive, ela era conhecida como a cidade sanguinária. Os piores tipos de torturas eram praticados, eram executados por aquele povo. Nínive torturava os seus prisioneiros de guerra. Nos conta a história que aquele povo, quando capturava os seus prisioneiros, cortavam suas mãos, cortavam seus pés, cortavam seus narizes, cortavam suas orelhas, vazavam seus olhos. Além disso, faziam pirâmides com as cabeças dos seus prisioneiros. Além das atrocidades cometidas pelos seus habitantes, Nínive era uma cidade de ladrões. Era uma prática comum entre eles, uma cidade repleta de roubos e de injustiça social. Eles estavam sempre fazendo novas vítimas. Além de tudo isso, Nínive era afundada na idolatria, na prostituição e na mentira e na feitiçaria. Se você puder depois ler em casa, Naum capítulo 3, versículo 1 ao 4,
você vai ver essas informações sobre a cidade de Nínive. E é para este lugar, é para esta nação, é para este povo, é para este tipo de gente que Deus vai enviar Jonas. Se Deus te mandasse para Nínive, você iria? Se Deus te mandasse para Nínive, você iria de bom grado? É para este lugar que Deus quer enviar Jonas. Há um plano na mente de Deus. Deus diz: eu preciso levantar alguém para ser o meu porta-voz, para ser o meu mensageiro, para ser aquele que vai confrontar este povo, para ser alguém que vai levar a minha mensagem de juízo. E quem eu vou mandar? Quem eu vou enviar? A quem eu vou escolher? E na mente de Deus veio um nome: Jonas. Olha, irmãos, eu estava meditando nisso hoje e vi o quanto é um privilégio ser escolhido por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus pensou em Jonas quando planejou enviar alguém para Nínive. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Jonas estava na mente de Deus. O nome de Jonas estava no concílio divino, a Trindade reunida. Precisamos enviar alguém para Nínive. Quem vamos mandar? Vamos mandar Jonas. E eu pensando que como é bom Deus nos escolher para algo, Deus nos chamar para missões específicas, porque como Ele projeta e vê a necessidade de um povo, Ele também vê a resposta para a necessidade daquele povo. Deus disse: Jonas é a minha resposta para um povo. Eu preciso dizer algo para você. Os escolhidos de Deus estão em sua mente. Deus pensa em ti. Eu vou dizer de novo, porque eu chorei quando o Espírito me fez entender isso aqui. Deus pensa em mim. Há um plano, há um projeto. E Deus diz: eu preciso mandar alguém para esse projeto. E na mente de Deus, o teu nome está lá. Ir para uma terra distante da sua, para um povo diferente do seu, para uma cultura e um idioma diferente da sua nação. Irmãos, é claro que as coisas com Deus não é assim, não dá para compreender Deus, não dá para compreender a mente de Deus, mas a gente tenta raciocinar para pelo menos encaixar na nossa mente. Olha como Deus está orgulhoso.
de indicar o nome de Jonas para cumprir aquela missão. E Deus diz: eu posso contar com ele, eu posso usá-lo. Ele é o meu servo, eu precisei dele outras vezes. Ele disse sim para mim, eu sou o Senhor dele, ele é o meu servo, ele atende as minhas ordens, eu vou vocacioná-lo para esta obra. Aí lá vai Deus ao encontro de Jonas: filho, tem uma nova missão para ti. Diga, meu Senhor, está pronto para preparar as malas e fazer uma viagem? Uma viagem, Senhor. Geralmente tu me usas aqui nas regiões de Israel, no Reino do Norte, nas regiões de Samaria. O que é que temos, Senhor, para hoje? Nós nos reunimos aqui no concílio divino, vemos uma grande necessidade de levar uma mensagem diferente, uma mensagem não de restauração. A mensagem que eu lhe dei a última vez foi de restauração, mas hoje eu vou lhe dar uma mensagem de juízo. Qual é o endereço, Senhor? É lá na terra dos ninivitas. Como? Nínive. Nínive, Deus. Não. Nínive não. Mas Jonas, tu não és meu servo? Sim, Senhor. Mas tem lugares que eu não quero ir. Eu sou seu servo onde é conveniente para mim. Eu sou seu servo aonde os lugares me agradam. Mas quem é escolhido não escolhe os lugares. Largue entre revarassoria. Deus me trouxe aqui para dizer para os escolhidos nesta noite: sou eu que escolho os lugares para os meus escolhidos. Acanto anissandio enia canturia elebergiantro revargia. Não escolha os lugares. Não digo vou para ali, mas não vou para cá. Venho para cá, mas não vou para lá. Fico aqui, mas não atravesso. Atravesso, mas não fico. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: tu és servo, eu te chamei, eu te escolhi. Te desprende. Eu procuro alguém com disponibilidade para fazer a minha obra, seja aqui, seja além, seja aleluia em Caruaru, seja no estado, seja no Brasil, seja do outro lado das nações. Quem está disposto? Ai, meu Deus. Jonas diz um não para Deus. Como dizer um não para quem pensa em mim? Como dizer um não para quem me ama? Como dizer um não para quem investiu em mim? Como dizer um não para quem me deu os talentos e os dons? Como dizer um não para quem me salvou?
dizemos não para o nosso Deus. Se Ele nos ama tanto, se só somos o que somos porque somos por causa dEle, só temos o que temos porque Ele nos deu, e Ele só nos deu por causa da obra que Ele planejou. Não faz sentido, não dá para viver sem fazer o que Ele nos chamou para fazer, no lugar que Ele escolheu para fazermos. Dizer não para Deus é ato de ingratidão. Eu não estou nem me apegando aqui ao esboço. Eu estou deixando o Espírito fluir. Porque eu sei quem me trouxe aqui. Eu sei quem me trouxe. Quem me trouxe falou comigo. Eu vim aqui com uma missão de trazer uma mensagem. Eu não sei se é para a igreja toda, eu não sei se é para alguns, eu não sei se é para um, mas eu sei que Ele me mandou aqui dizer para alguém: não diga não para mim. Canto, Eva, Soregia, Cantura. Aleluia. Aleluia. Veja como o Espírito está soprando aqui. Aleluia. Qual era a missão de Deus para Jonas? A missão de Deus para Jonas era que ele levasse uma mensagem de juízo. Capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas seria o porta-voz de um Deus justo. Mas diante do projeto de Deus, Jonas apresenta o seu. Quando Deus apresenta-lhe o projeto, ante ao projeto de Deus, Jonas apresenta o seu. Um projeto de fuga. Um projeto de resistência. Um projeto de desobediência. Capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ei, olha aqui. Jonas mudou com Deus. Você tem aquele amigo que você tem uma afinidade com ele,
Você sabe que pode contar com Ele. E do nada, aquela pessoa muda. O coração da gente não fica triste? Fica ou não fica? Mas rapaz, fulano mudou tanto. Jonas mudou com Deus. Deus estava convicto que ele iria obedecê-lo. Mas naquele dia Jonas deu as costas para Deus. Para ir embora. Para fugir. Como fugir? Por que fugir? Tu mudasse com Deus. Tu não és mais o mesmo. Tu não já se disponibiliza como tu se disponibilizava. Hoje tu escolhe o que fazer aqui dentro. Tu orava e dizia: Senhor, conte comigo. Me use do que o Senhor quiser. Mas eu fui te envolvendo. As lutas vieram, as angústias vieram, as decepções vieram, as provas vieram, as dificuldades vieram, e agora tu estás mudando. Mas eu não vou te perder. Eu sei como te trazer. Jonas se demonstrou obstinado, endurecido, desobediente. E não era assim que o amigo de Deus era. Deus disse: meu amigo está diferente. Ele não é assim. Ele mudou. Deus diz: levanta-te e vai. E o texto diz: ele levanta e foge. Deus diz: vai para Nínive. Ele vai para Tarsis. Mas a palavra de Deus, irmãos, que ele pagou sua passagem. Pagou a passagem para ir para longe de Deus, para ir para longe do projeto, para ir para longe da missão. Ele investiu dinheiro em um projeto de resistência e desobediência. Fugir do que Deus tem para mim não vai me levar a nada. É perca de tempo e perca de dinheiro. Está ouvindo? Gastar tempo e recurso no que Deus não tem para mim é perder tempo
e dinheiro. Não perde tempo, porque Deus é especialista em render as pessoas. É melhor tu se render agora, porque de um jeito ou de outro tu se rende. Ele vai te trazer, Ele vai te trazer, Ele vai te trazer, Ele vai te trazer, Ele vai te trazer de volta. Olha, pastor, meu coração está pegando fogo. Meu coração está transbordando. Com a palavra você está sentindo essa brisa. Está sentindo a brisa? O Espírito pairando, sem muita coisa, sem muita zoada. Mas a palavra está entrando nos corações. O Espírito está restaurando, está redirecionando, está recalculando a rota e está colocando novos trilhos diante de ti e te dizendo: te rende, te rende, te rende a minha vontade, te rende. Fugir do que Deus, olha, irmãos, não ache que você vai ter sucesso na sua obstinação. Não ache que você vai ter sucesso na sua resistência com Deus. Deus quer um negócio contigo e tu fica resistindo, resistindo, resistindo. O tempo passando e tu resistindo, resistindo. Não terás sucesso. Porque resistir com Deus, olha, irmãos, a vida de alguém que resiste, fala da vida espiritual. Porque tem gente que pensa que a aprovação de Deus é que quando as portas se abriram, ele está ganhando dinheiro, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Ele entende isso como bênção de Deus. Deus também abençoa nesse caminho, mas a bênção de Deus não está relacionada a bens materiais. Tem gente que não tem nada, mas é abençoado. Ele tem a bênção. José não tinha nada, nem um lugar para ele morar. Ele estava numa terra distante, onde ele botava o pé, Jeová prosperava. Era a bênção de Deus na vida de José, sem ele ter nada. Mas não pense que você vai ter progresso espiritual vivendo na resistência. Porque a resistência para com Deus nos leva ao declínio espiritual. Veja o que o texto diz, capítulo 1, versículo 3, diz assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Diga assim comigo: descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, diga assim, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 5: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, fez o quê? Desceu. Olha, enquanto ele foge, enquanto ele resiste, ele desce, 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 desce. Aí Deus botou ele dentro de um grande peixe e disse: agora que você vai descer mesmo.
declínio, descidas, mas Deus vai se encontrar contigo nas descidas. Quando tu estás descendo, Jeová está subindo para te levantar de novo. Deus decide então intervir no projeto de Jonas. Capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar, o que, irmãos? Um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha, Deus se opôs ao projeto de Jonas. Jonas está lá, bichinho, rapaz, lá no porão, deitado, dormindo. Olha que paz. Fui embora, desobedeci, resisti. Está dando tudo certo. E Jeová disse: vou lhe pegar. Agora eu vou lhe pegar, não é porque eu não lhe amo, não. Eu vou lhe pegar porque eu lhe amo. E eu não abro mão de você, ainda que você queira abrir mão de mim. Eu não abro mão de você. Deus manda o vento, uma tempestade, as ondas se levantam. Jonas está dormindo em um sono profundo, porque viver distante do projeto de Deus me faz viver no sono da indolência. Mas diz aí para quem está do teu lado: Jeová vai dar uma balançada em ti, Jonas. Vai. Ele vai te tirar desse conforto. Tem crente que está acomodado, chega a estar sonhando, chega a estar relaxado. Aí Jeová disse: eu tenho um vento para soprar, eu tenho uma tempestade para mexer no barco, eu sei balançar o teu navio, eu sei te tirar do comodismo, eu sei como te trazer para perto de novo, eu sei te trazer para o centro da minha vontade. Eu sei. Aí Jeová soprou. As ondas. O barco vai quebrar. Vai quebrar. E Deus não quebra nada, que eu estou no controle. Sou eu que estou preparando a tempestade, sou eu que estou causando o vento, mas não vou deixar quebrar não, porque se quebrar ele morre. Mas eu não quero que ele morra, eu só quero que ele venha para minha vontade. Eu só quero que ele venha para minha vontade. Eu só quero que ele venha para minha vontade. Eu vou trazer Jonas para minha vontade. Deus não perde para ninguém. Eu vou entregar. O vento foi Deus que soprou. Está ouvindo? Diz assim: Senhor, que vento é esse? Eu planejei, eu arquitetei, pensei que ia dar tudo certo, eu calculei, botei no papel, fiz assim, fiz assim, fiz assim. E o que é que está acontecendo? E Deus está te dizendo: eu me opus ao teu navio. Eu estou na frente, dizendo que não vai avançar, porque eu te amo, porque tu és meu, porque eu te escolhi, porque eu não vou te perder. Olha Deus mexendo com Jonas. O marinheiro desce lá e diz: acorda, dormente. Deus vai te acordar hoje.
Hoje é o congresso do despertar de Deus. Te acorda. Tu não está vendo o que está acontecendo, não? Ele se levanta. Os marinheiros dizem: vamos lançar sorte para saber quem é o culpado disso aqui. Ó, Deus trabalhando. Deus deu até as estratégias. Deus disse: eu não quero fazer, não quero nada com vocês. Meu negócio é com ele. Vocês estão pagando o preço por causa dele. Eu quero o negócio com ele. Eu vou fazer Jonas abrir a boca. Eu vou dar consciência a ele. Ele vai saber que é por causa dele. Quando lança a sorte e caiu em Jonas, os homens disseram: quem é tu, varão? Tu é de onde? Se apresenta. Chegasse aqui caladinho, fosse descendo, se escondesse, mas a gente achou, a gente encontrou. Não tem como fugir de Deus nem se esconder dele. Deus vai lhe achar, Deus vai lhe achar, Deus vai lhe achar, Deus vai lhe achar, Deus vai lhe achar. Pode se esconder aonde for, ele vai lhe achar. Abre a boca, diz aí de onde tu és. Ele disse: eu sou crente, sou profeta, sou pregador, sou instrumento. Deus me chamou para fazer a obra, mas eu estou resistindo. Guardei o terno, guardei a gravata, guardei os esboços. Eu disse que não pregava mais, que não cantava mais, que não fazia mais a obra. Eita, tem outros aqui que está fazendo, mas não faz do jeito que Deus quer. Aí Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: ô Jonas, eu conto contigo. Jonas, eu conto contigo. Tem uma solução. Qual é a solução? O que é que a gente faz contigo? E detalhe, irmão, que ele disse assim para os marinheiros: eu sirvo ao Deus dos céus, aquele que fez o céu e a terra. Sabe o que Jonas está dizendo? Ele me achou. Eu tentei ir para distantes terras de Israel, mas eu não sabia que o Deus de Israel é onipresente, onipotente e onisciente. Vá para longe, mas o braço de Deus te alcança. Para onde é que tu vai? Ele disse: olha, a solução é uma só. Põe um fim na minha vida. Me joga nessas águas. Me joga no fundo do mar. Me joga ao mar alto, que as águas vão cessar. Interessante, irmão, que quando o vento começou a soprar, jogaram as malas fora. E agora Jonas vai pular do barco, sem mala e sem nada. Deus vai desfazer as tuas malas. Eu vou dizer de novo: Deus vai desfazer as tuas malas. Tu preparasse a mala para ir para distante de Deus. Ele está te dizendo: o meu vento sopra e eu desfaço as tuas malas. Tu não vai para canto nenhum. Tu vai ficar no centro da minha vontade. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Tu vai ficar no centro da minha vontade. Glorifica. Tu vai ficar no centro da minha vontade. Jeová está desfazendo mala hoje de Jonas, que está tentando ir embora. O vento de Deus está soprando e dizendo: eu desfaço as malas daquele que quer ir embora da minha vontade. Quando ele disse: me joguem, aí, pastor, na minha mente, acho que Jonas ali, ele desistiu de tudo.
abriu mão de tudo. Fugi, rejeitei o chamado daquele que tanto me amou e investiu em mim. Me joga. Não tem mais sentido a minha vida. Deus não desistiu de Jonas, mesmo quando ele desistiu de tudo. Me joguem. Aí o Criador, que soprou o vento, fez as águas se levantarem, deu uma ordem ao grande peixe: tenho escolhido o meu aí. Dei um passeio com ele. Não mate ele não. Ele pensa que eu estou castigando ele, mas é a minha graça e a minha misericórdia que está envolvendo ele nesse cenário. Quando lançaram o Jonas, o grande peixe disse: venha cá, que Jeová mandou eu cuidar de você. Venha. Aí desceu com ele. Três dias, 3 noites, passeando com Jonas. De repente, quem esqueceu de Deus agora se lembra. Eita! Faz tempo que eu não oro. A minha amizade com ele ficou assim meio mexida depois que eu disse não para ele. Pensei que ele ia abrir mão de mim, pensei até que ele ia deixar eu ir embora, mas ele é insistente. Ele não está deixando nem eu fazer minhas vontades. Mas eu vou falar com ele. Capítulo 2, versículo 1. O que Deus esperava aconteceu. E orou Jonas ao Senhor. Das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. Eu nem merecia que Ele me ouvisse depois do que eu fiz. Eu nem merecia que Ele me atendesse depois do que eu fiz. Eu nem merecia que Ele desse ouvidos e atenção para mim depois dos meus erros, depois das minhas falhas, depois das minhas resistências. Mas Ele não me largou. Ele não desistiu de mim. Na minha angústia clamei e Ele me respondeu. Ele me respondeu. Porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas, tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Na mente de Jonas, Deus desistiu de mim. Eu estou lançado diante dos olhos dele. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Oh, Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, sabe o que ele está dizendo? Eu estava quase morrendo. Mas enquanto eu estava morrendo, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti
ouvir a minha oração no templo da tua santidade. Versículo de número 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Sabe o que é isso? É como se Jonas estivesse dizendo assim para Deus: se o Senhor me der mais uma chance, eu faço o que o Senhor me mandou fazer. Me tire dessa. Diga assim comigo: no peixe, Jonas orou. No peixe, Jonas se quebrantou. No peixe, Jonas se humilhou. No peixe, Jonas se rendeu. No peixe, Deus restaurou o chamado de Jonas e lhe deu uma nova chance. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Deus olhou assim e disse: grande peixe, tá bom. Ele já falou comigo. Ele já se rendeu. O bichinho é duro, mas se rendeu. E ele disse a mim que a partir de hoje ele nunca mais deixa de fazer minha vontade. Fez até voto. Pode cuspir ele, porque eu estou dando uma nova chance a ele, para ele fazer a minha vontade. O grande peixe cuspiu Jonas na terra, e ele disse: eu já sei para onde eu vou. Deus disse: calma que eu vou falar com você de novo. Capítulo 3: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Qual é a mensagem? Pregue a mensagem que eu lhe disse. Era Deus dizendo assim: eu te dou uma nova